E aí, turma? Esperando o Paulo Vitor Porto aqui entrar. Vai avisando todo mundo aí, galera. 40 minutos de live para entender. E aí, Lázaro, me escuta? Beleza, tô escutando. Bem, tô avisando a galera para pegar o aviãozinho, mandar o aviãozinho aí para todo mundo que precisa de uma consultoria gratuita. Tá? Manda aí. Consultoria gratuita sobre negócio, pergunta e resposta. Essa live é para tirar dúvida de empresário. Então, galera, pega aí o aviãozinho e encaminha para todo mundo que precisar tirar dúvidas, pergunta e resposta. E galera, você que já entrou, tem 82 pessoas aí, já vai mandando pergunta, já vai escrevendo pergunta, pergunta e resposta para mim e para o Paulo Manda Vitor. aí. Para a Dicas gente começar, temos práticas. 40 minutos, lembra, hein? Até 9 horas em ponto a gente fecha a live. 40 minutos, pergunta e resposta sobre negócios, sobre business, qualquer coisa, manda aí que possa ajudar vocês. Qualquer tipo de pergunta que possa ajudar vocês, manda aí pra gente. O bate-papo hoje é sobre negócios, sobre gestão, sobre empreendedorismo. Então, vai mandando aí qualquer pergunta para a gente começar a responder, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta, veio aqui já. Como dobrar faturamento em 2025? Cara, pensa numa coisa. Se você é uma empresa que fatura 10 mil reais, dobrar para 20 é molezinha. Se você é uma empresa que fatura 100 mil reais por ano, dobrar para 200 é molezinha. Se você é uma empresa que fatura 1 milhão de reais por ano, dobrar para 2 milhões já não é tão fácil. Se você fatura 100 milhões, dobrar para 200 também não é tão fácil. Lembra o seguinte, que a base de crescimento ela é importante. E mais importante ainda, para ter dinheiro novo tem que ter fato novo. Você não vai conseguir ter dinheiro novo sem fato novo. Quer dobrar de faturamento? Bom planejamento estratégico, um bom planejamento tático, um bom controle de despesa e dinheiro para fazer investimento. E você criar estratégias que você ainda não fez para poder chegar lá. Caso contrário, você não chega. Dobrar na força de vontade, você até consegue quando você é muito pequenininho. Quando você está maior, não. Quer completar, Paulo? Dobra faturamento quando você é pequeno é fácil. Agora, cuidado para quando você for dobrando, só para garantir que você tem o caixa que dobra o crescimento. Porque às vezes você dobrar o faturamento e não gerar o caixa que permita isso, porque às vezes você é uma loja, tem que abrir outra, tem que investir, tem que comprar estoque. Aqui a dica é só, vai dobrar, faz a conta do caixa para saber se tu sustenta o crescimento dobrando de tamanho. Vamos lá, se eu achar uma outra pergunta aqui. Aqui não está aparecendo 3 para mim, não. Boa pergunta. ó, 3 milhões de faturamento, Hum. mas empresa toda errada. Dá para arrumar sem quebrar? Se você não quebrou, dá. Rapaz, enquanto tá vivo, sempre há vida. Entendeu? Você só perde a vida quando morre. Qualquer empresa, a partir do momento que literalmente você não fez um absurdo de ter uma dívida impagável, consegue superar. Todo errado, eu não sei se você tá não, porque senão você não faturava 3 milhões. Né? Então, alguma coisa certa tu fez, nem que seja o produto bom. Entendeu? Alguma coisa certa você fez. Mas dá para consertar sim. Uma empresa, né, Lázaro, ela só quebra quando perde a possibilidade da viabilidade operacional. E, obviamente, quando ela deixa de ter fonte de caixa, né? Você pode até passar longos períodos no prejuízo contábil, mas tendo fonte de financiamento ou a outra fonte de caixa. Só que isso é insustentável no longo prazo, né? Quantas empresas a gente Exato. já viu, né, Lázaro, que às vezes continua ali no prejuízo, 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 mas elas conseguem pelo menos ganhar tempo trazendo caixa de fora para reestruturar a operação e aí voltar a gerar caixa. Com certeza, se essa for a sua situação, dá para virar sim. É. Tem outra pergunta boa aqui, ó. Quais os pontos precisamos analisar na parte financeira de uma empresa? Cara, é assim, minha opinião, né?
Você vai analisar todos os pontos que estão dentro do demonstrativo do resultado do exercício, que é um DRE, né? É, você vai olhar ali receita bruta, receita líquida, você vai olhar os custos fixos e variáveis, você vai olhar a CMV, ou o custo da mercadoria vendida, ou o custo do serviço vendido, você vai olhar o EBITDA, você vai olhar depois do EBITDA os extras operacionais e o caixa ali, e o lucro líquido. Também você tem que olhar seu fluxo de caixa e a projeção dele. Então, na minha opinião, não existe os mais importantes. Dentro da operação financeira, tudo é importante. Tudo, você tem que entender. Aí, pô, não precisa ser todo mês. Mas você tem que olhar balanço de vez em quando, como é que está seu balanço, se ele está refletindo realmente o resultado operacional da sua empresa, que às vezes você deixa o balanço na conta, na mão da contabilidade e não confere. E aí você fica com uma surpresa enorme, porque a contabilidade fez uma besteira e você não pegou. Então vale a pena dar uma olhadinha no balanço. Eu não sei se você faz os balancetes trimestrais ou anual, mas uma vez por ano você olha, mas os demonstrativos financeiros, que é o DRE, e o fluxo de caixa, tem que olhar sempre todos os itens lá dentro. Tem outra coisa também, tá, gente? Tem gente que chama DRE de relatório econômico, tem gente que chama de relatório financeiro, mas para mim não deixa de ser financeiro. É isso. Né, Paulo? Algo Eu- mais que eu esqueci? Acho que não. Não, perfeito. Deixa eu fazer outra pergunta, a ver se eu acho outra aqui. Fala, meus queridos, parabéns, obrigado. Rapaz, ó, Lázaro, chegou a olhar o material que te enviei, vi que você me seguiu. Rapaz, nem lembro. É o Oriente Rômulo. Envia de novo, Rômulo. Juro pra você, não é falta de caso, não. É que a agenda é muito cheia, não lembro, não. Eu não tô lembrando o que é que eu almocei ontem. Vamos lá, Paulo Vitor, para você. Estou começando agora com uma clínica de harmonização facial. Me ensina a calcular a capital de giro. Manda aí, Paulo. Olha, a melhor forma de você calcular capital de giro sem complicar, é você projetar o fluxo de caixa e ver qual é o buraco que você vai ter. Então, se você olha, pega o fluxo de caixa, projeta ali 30, 60 dias e já coloca a previsão do compras. Eu vou comprar quanto? Vou comprar 100 mil de mercadoria. Eu vou pagar 27 mil de folha. Eu vou pagar isso. Se você projeta todos esses dados, pelo menos 2, 3 meses para frente, e lança tudo. Vai lá, planilhazinha. E você olha o tanto que tem no caixa hoje e você já coloca a previsão de faturamento que vai ter nos próximos 2, 3 meses, o buraco vai ser o capital de giro. Porque para você calcular a necessidade de capital de giro de uma forma real, você ia precisar talvez levantar aí um balanço e calcular algumas coisas que o empresário pequeno ainda não tem. Eu gosto de projeta faturamento, projeta as receitas, né? Projeta as despesas pelos próximos 2 meses. Eu sei que vai ter muita tentativa e erro, e o buraco que fizer, o mais profundo, é aquele valor que você vai ter que ter no caixa hoje. Eu não sei se o Lázaro tem uma forma mais Não, simples. eu acho que é isso. Soma todas as suas despesas fixas e variáveis, todas, todas, todas. É isso, é delas que você vai precisar de capital para girar. Aí você faz o seguinte: se você querer saber quanto que você tem que aportar, você diminui da receita. Soma todas as despesas variáveis, tira, pega a sua receita, a sua venda, menos imposto, menos todas as receitas fixas variáveis. O que sobrar, você vai ter que aportar. Seu capital de giro é o suficiente para cobrir todas as suas despesas do giro durante os meses do ano. Capital de giro é o quê? Para cobrir o giro da empresa, cobrir tudo que você gasta durante todos os meses. É isso. Vamos lá. É isso. Formar time de venda. Por onde começar, Paula? Por onde começar? Pelo Contratação. se você é o principal vendedor da sua empresa, é por você, né? Eu até brinco, às vezes o empresário está reclamando de vendedor ou que ele está sem vendedor. Então eu falo, então você é o principal vendedor da sua empresa agora. Se você quer começar a montar um time comercial que vai atender leads, cara, eu acho que e você é o primeiro vendedor da empresa, você tem que se especializar no assunto. Se não, eu traria já alguém levemente experiente. Porque se tu não é o melhor vendedor da tua empresa e tu não sabe nem ensinar o cara a vender, tu tem que pegar alguém minimamente experiente. Talvez tu não tenha um caixa para contratar
o Neymar do mercado, mas também trazer um novato que tu vai ensinar o que tu não sabe, vai ser duas pessoas, desculpa o termo aqui, dois burros olhando para a igreja sem saber o que fazer. Tenta trazer alguém minimamente experiente. Se você não tiver recurso para trazer alguém maximamente experiente. E você, Lázaro? É isso aí. Ó, como temos um bom time de venda, começa pela contratação. Ó, a única forma de você não ter um incompetente dentro da sua empresa é você não contratando ele. Entendeu? E a gente só tem incompetente que a gente permite. Então, melhor ter um bom time de venda. Busca gente com experiência no seu setor e faz uma boa contratação. Não tem outro segredo, cara. E depois é treinamento, 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 treinamento e vai. Né? Ó, principais pilares para um ecossistema eficiente. Rapaz, deixa eu contar um negócio para você. Ecossistema virou uma palavra da Oi. moda. Então é o seguinte, reunião de network virou ecossistema. Outro dia um cara falou comigo assim, Lázaro, faz uma palestra aqui que eu deixo você pescar no meu ecossistema. Falei, o que é o ecossistema? É meu evento. Mas eu não sei se esse evento eu considero um ecossistema. Ecossistema para mim é o seguinte, lá antigamente já existia ecossistema, isso é uma coisa nova. Quando as pessoas tinham 5 empresas e elas concentravam o back-office no CSC, isso é um ecossistema interno aonde você centraliza parte dos custos fixos no lugar para você alimentar outras empresas. Quando você tem empresas sinérgicas, exemplo, eu vendo roupa no e-commerce, mas aí eu vendo roupa numa loja, eu vendo roupa não sei o quê, eu vendo roupa não sei o quê. E aí eu compro uma empresa complementar à minha que vai trazer um produto diferente. Isso pode ser um ecossistema linkado a portfólio, ou o ecossistema linkado a canais de venda. O ecossistema é tudo aquilo que gira em torno da empresa que tem sinergia que pode se. Eu discordo quando um cara fala assim, nossa, porque eu tenho os eventos, meu ecossistema. Rapaz, aquilo para mim, eu tenho um evento, para mim não é ecossistema, para você é, Só Paulo. chama aquário de ecossistema, né? É só um Isso, aquário. isso. Eu tenho ali um monte de gente que pode virar negócio. Um dia, algum daqueles caras podem fazer parte do meu ecossistema. Pode ter uma empresa complementar à minha, pode ter alguma coisa que a gente junte. Então, assim, vou falar do Silvio Santos aqui. O Silvio Santos tinha um ecossistema. Ele tinha uma TV que divulgava 5 empresas. E ele tinha um CSC para as empresas. E eu escutei da boca dele uma vez. O melhor ecossistema que existe, o mais antigo de todos, é o tal do CSC lá do passado. Que nada mais era do que eu pegar um monte de empresas e concentrar o back-office. E outro ecossistema que eu faço aqui, eu tenho várias empresas cuja a televisão é o meio de comunicar elas e fazer ela crescer. Também é um ecossistema. Aí eu vou criando negócios sinérgicos, É isso. entendeu? Se eu criar negócios sinérgicos, aonde eles se falam, se complementam, e que eu possa concentrar o back-office desses caras, aí é um ecossistema bacana. Só que hoje tudo virou ecossistema. O cara chegou e falou comigo outro dia, não, porque eu tenho umas empresas no meu ecossistema. Eu falei, pô, a empresa não era dele era uma. E ele falou 10 empresas que estavam no ecossistema dele, porque alguns são fornecedores. Porra, mas peraí, a relação só de compra e venda, na minha opinião, ela não faz parte de um ecossistema Não. completo. A relação só de compra e venda é uma relação de compra e venda. Eu compro do cara, o cara me vende. Ah, o meu ecossistema vai um pouquinho além, mas aí é concepção, né? É um pouco de conceito e teoria. Não sei se o Paulo de Fério quer completar. Não, eu concordo. O ecossistema, para mim, tem tudo a ver com isso, Lázaro. Sinergia. É, Ou sinergia no custo, ou as empresas que retroalimentam o próprio negócio. Se você tem uma empresa hoje, como você falou do Silvio Santos, e você vai lançando outras satélites para aproveitar sinergicamente do back-office, para servir de veículo para as outras, ou até mesmo para aquele lead que serve para uma empresa, ele servir para outras, tem muitas empresas que fazem isso na jornada do negócio, né? A gente, na Capital Upgrade, aproveita a jornada em vários lugares. é, Se a gente pega alguns clientes nossos, lá, por exemplo, que tá naquela vertical da vida humana, né? Tem gente que está lá no nascimento, no plano de saúde, na academia, no hospital, na funerária e no cemitério. O cara criou um ecossistema de é, fato que aproveita toda a jornada do cliente. isso Então, aí. Isso é ecossistema, sinergias. é verdade, É, isso é ecossistema. isso é O cara tem ecossistema. 10 empresas que cobre de forma eficiente toda a carteira de clientes Isso. dele. É um ecossistema, bacana. Ó, qual a melhor plataforma de recebimento recorrente? Cara, eu vou puxar saco de um cara que é mentorado meu, o Sérgio Sobata, ele é dono da Page. A Page é uma plataforma de pagamento, de recebimento, e ele ainda tem vários serviços lá
Então estou puxando o saco dele. Aí a Page é uma boa plataforma. Mas tem outras também, tem várias outras, Lázaro, deixa tá? eu dar um aviso aqui, ó. Que quem estiver assistindo essa live e digitar agora 19 vai ganhar, não é sorteio. Vai chegar para você uma automação no direct, Vou os escrever. 19 indicadores cruciais para qualquer negócio. Alguém perguntou mais cedo como é que fazia gestão financeira. Então, lá vai ter um e-book junto de uma aula explicando esses 19 indicadores. Não é sorteio, não é pegadinha, é só digitar aqui, se cadastrar, que vai mandar para o seu e-mail esse material, tá? Vai lendo um aí que eu estou escrevendo aqui. Não, não está aparecendo para mim nenhuma pergunta. Deixa eu sair e entrar de novo, porque travou tudo Não, aqui. Eu pera vou aí. sair e vou Então entrar de deixa que novo. eu pergunto. Pera aí, que se você sair e não entrar de novo, porque a minha internet está uma Tá? merda. Eu tô com medo de você não conseguir entrar. Deu um bug do Pera aí meu um e-book pouquinho. aqui. Não aparece nada. Então eu vou fazendo a pergunta, você vai respondendo e você. A empresa está com dívida somando 24%, Do sendo quê? dívidas da maior parte do Proname. Pouco caixa para investir em crescimento, mas fluxo recorrente, porém baixo do que deveria. Quais as estratégias? Paulo, a pergunta está um pouco confusa, mas responde o seguinte: qual a estratégia para melhorar pagamento de dívida, para diminuir a alavancagem? O que esse cara tem que fazer? Dívida de 24% do quê? Se for aí, já Deve está ser da errado o negócio. receita. Se for Se do você EBITDA, tá pegar lindo, mas se for da receita, 24%, pois é, 24% da receita, esse número não quer dizer muita coisa. Imagina, tenta calcular o seu lucro operacional, que vai ser algo mais próximo do EBITDA possível. Se você não tem o EBITDA ou o EBITDA, vai no lucro operacional. Porque se a sua dívida é 100 mil reais e o seu EBITDA é 50 mil, e você tem duas vezes o EBITDA, talvez não seja um problema. Então, para você calcular a alavancagem, eu sugiro uma outra forma. Não dividir isso pela receita, é dividir por esse talvez lucro operacional ou contador, me ajuda. O Paulo e o Lázaro falaram do tal do EBITDA, do EBITDA. Qual é o meu EBITDA? Divide a dívida sobre o EBITDA, vê que número dá. Vamos supor que deu 8 anos. Caramba, o Paulo e o Lázaro falou que 2 anos talvez é o limite. Deu 8. Eu já entrei de sócio de uma empresa que o EBITDA era 8. A dívida líquida sobre o EBITDA era 8. Só que ela tinha uma dívida alongada por mais tempo do que isso. Então, as duas dicas que eu te dou, primeiro é essa. E eu já sei que já pode ser complexo o suficiente. Vai no computador, pede esse número e calcula. Se o teu alongamento da dívida estiver maior do que isso, provavelmente tu não tem problema. Provavelmente. Alguma coisa, Lázaro? não, é isso aí. Tá, lembra o seguinte: o tamanho da dívida, ele é bom ou ruim medido pela sua capacidade de pagamento. Então é tamanho da dívida versus tempo para pagar versus o capital que eu tenho de geração de caixa todos os meses. E isso é uma conta boa para saber se é ruim ou se é bom para pagar. Ó, como conduzir um ecossistema tendo um único back-office quando se tem sócios distintos? Amigo, sócios distintos não é Pois é. problema. Um único back-office é ótimo. Você tem vários ecossistemas com um único back-office. Tu tem quantos Economia de sócios, escala. Lázaro? Eu tenho 14. É, também tem tipo isso, uns 20, eu acho, se duvidar. Então é o seguinte, é, cara, não é. Você tem um ecossistema com um único back-office, parabéns para você. Beleza. Como conduzir isso com sócios distintos? Todo mundo tem que estar alinhado culturalmente. Esse é o segredo da sociedade. Vocês têm que ter o mesmo objetivo de vida. Tendo o mesmo objetivo de vida, fica fácil. Agora, se cada um quiser alguma coisa, aí começa a dar pau. Talvez, Lázaro, ele está com dúvida, caiu a ficha aqui, que eu não sei se sócios distintos são participações diferentes no grupo. Aí eu tenho um financeiro. Será que a dúvida dele é como é que eu rateio isso com as É, operações, entendeu? Eu tenho uma empresa que eu sou sócio do João, a outra do Alfredo, a outra do Miguel, e todos estão no mesmo é. back-office. Se for isso, aí é Participação. ratear por algum critério de Eu, produtividade, né, de entrega. eu gosto de ratear ou pela receita. Se for em indústria, talvez por demanda, se não por receita. O cara que geralmente quem fatura mais demanda mais. É quase que tradicional isso. É óbvio, se for negócios muito distintos, aí não, né? Aí Mas tem que ver o assim, critério. agora vamos supor que são negócios semelhantes. Então quem fatura mais demanda mais.
Aí ele paga um pouquinho mais do back-office. Se for rateio, é esse. Tá? Galera, manda pergunta aí. Paraná, Paraná, Paraná. Paulo Vitor, Oi. como é que eu faço? Tá aqui, ó. O que que eu preciso mostrar para o banco para ter uma dívida, para conseguir um. O que que eu preciso mostrar para o banco para conseguir um empréstimo barato, com taxa de juros boa? Seguinte, o banco ele gosta de devedor bom pagador. Devedor bom pagador é aquele cara que tem dívida com ele e que paga e que tem um risco baixo. Se você não tem relacionamento com o banco, mesmo tendo, ele vai querer algo em troca. Provavelmente uma garantia real, provavelmente algum tipo de alienação, provavelmente alguma coisa que deixa o tirinho do couro das suas costas em garantia com ele. Então, no Brasil, juros altos, risco alto, inadimplência, brasileirada, você só vai conseguir um juro baixo se tiver garantia e relacionamento. Tem gente, né, Lázaro, que dependendo do momento, mesmo com garantia e sem relacionamento, ele às vezes tem um créditozinho pequeno. Aí eu tenho uma garantia aqui de 20 É, milhões. mas nunca Aí, mas você se teve relacionamento. relacionou comigo, pega aqui 300 mil, bora ver. Então são as duas coisas, pessoal. É relacionamento, garantia para que É, você possa e quando e a ficar gente. atento nos produtos financeiros, que tem muito produto para cada segmento. Deixa eu contar só uma coisa. Quando o Paulo fala relacionamento, é você já ter tomado dinheiro naquele banco e mostrado que você é bom pagador. Isso. Não é você ser amigo do gerente. Nada a ver. Exatamente. É o seguinte, pasme, tá, gente? Pasme. Vou dar um exemplo prático aqui. Banco, você é um cara muito rico. Nunca precisou de dinheiro em banco. Quando você vai precisar, você não tem crédito, não, irmão. O cara não te conhece, o banco não sabe se é bom pagador. Às vezes você é um bom acumulador de riqueza, mas você não paga ninguém. Então, você não tem crédito. Então, para ter crédito em banco, você tem que ter um bom relacionamento, mostrar que você é um bom pagador. Tá? É igual o cartão de crédito. A maioria dos cartões de crédito premiums, vamos lá, um Black do Itaú, da Mastercard, um Platinum, um Centurion do American Express. O seu crédito, ele é baseado no seu gasto. Então, quanto mais você usar seu cartão de crédito, quanto mais você gastar, mais linha de crédito você tem. Se você for um cara econômico, não, gasto pouquinho no cartão de crédito, você nunca vai ter um limite alto. O seu limite é baseado no seu uso. E banco é igual. É isso. Boa. Na concepção de vocês, quando lançamos um produto, mesmo que há muitos concorrentes no mercado, vocês acham que sempre há espaço de diferenciação e qualidade? O setor é de software. Cara, pensa o seguinte: se você for esperar para lançar um produto que não existe, provavelmente você não vai lançar nenhum. Porque, cara, quando eu acho que eu tive uma ideia inovadora, eu vou pesquisar no mercado, alguém já tinha feito ela. É muito difícil você ter, no mundo atual de hoje, com a quantidade de recurso que tem, no mundo de mais ou menos 8,5 bilhões de pessoas, dessas 8,5 bilhões, uma boa parte de gente inteligente, com dinheiro na mão, com espírito empreendedor, você vai ser o único a ter um produto único no planeta. Não vai ter. Total. Tudo que você fizer, alguém já fez parecido. Então é o seguinte: criar diferenciação, você cria na forma com que você atende o cliente ou na forma com que o cliente vê o seu produto. Então sempre tem um espaçozinho para você se diferenciar. Nem que seja no storytelling, nem que seja na forma de comunicar. Se você, por exemplo, você trabalha com software, cara, aí o céu é o limite. Porque tem software para tudo hoje, né, Paulo? Se você for querer inovar esperando ser inédito, aí você está apostando em virar o Steve Jobs, a Tesla, lançar um foguete de ré, fazer ele estacionar na base sozinho. Beleza, tomara que você consiga. Mas se a gente olhar para inovação como o que o meu concorrente não está fazendo bem, eu posso melhorar só isso. Eu posso falar aqui inúmeros casos de setores que são totalmente tradicionais e que tem inovação aqui que muda a receita na semana. Se eu pegar o médico é um negócio que tem quantos no mercado brasileiro? 10 milhões, talvez, de médicos Milhões. e pessoas de saúde. Se o teu médico se você é um médico e no dia seguinte você manda a secretária mandar uma mensagem automática para todos os 20 atendidos ontem, sem saber se é ontem ou homem ou mulher, só perguntando assim: e aí, você está melhor? Fez a receita?
quando é que você volta de novo? Se você faz isso automaticamente, você já está inovando. Se você atende no prazo, você já está inovando. Se um advogado que ele é contencioso e fica lá só quando o processo movimenta é que eu falo com o cliente. Não, todo mês eu falo para o cliente, ó, teu processo não movimentou, ainda estou, mas eu estou olhando. Tem alguma dúvida? Cara, é muito fácil se diferenciar. A verdade é essa. Para ser inédito, no Brasil, tá muito fácil ainda. É isso aí. Vamos lá. Tenho 21 anos de idade, eu quero e vou ser um grande líder. Estou me especializando para isso. Tem alguma dica para ter uma liderança de um jovem? Ó, liderança não interessa se é jovem, se é adulto. Eu tenho alguns critérios. Um bom líder é um cara que respeita o ser humano, que nunca aumenta o tom de voz, que ele vence uma discussão com a razão. Um bom líder é alguém que ele olha para a pessoa e fala assim: este cara eu quero ser como ele. Entendeu? Não fazer o que ele faz, eu quero ser como ele. Esse é um bom líder. Ele lidera pelo exemplo, pela atitude. Se o cara olha para você e fala, pixa, eu quero ser esse cara é um bom líder, ele me inspira, ele é um bom líder. Respeita as pessoas, ter empatia, saber colocar no lugar do outro e muito, muito importante, saber mover as pessoas. Não vou falar que a vida corporativa é como um tabuleiro de xadrez, porque alguém aqui vai falar que eu estou manipulando as pessoas, mas na realidade é isso. Um bom líder, ele move as pessoas na direção certa para o sucesso da empresa e de cada um dos liderados deles. Se você fez isso, irmão, aí é óbvio, você vai fazer um monte de curso. Oratória é bom, é importante você se comunicar bem. Mas não quer dizer que é só isso. Aí tem um monte de outras coisas. Completa, Paulo. É isso. Líder é gente que move gente fazendo certo, para ele e para a empresa. Paulo, para você falar dívida de alavancagem, é importante tomar dinheiro? Explica para ele. Olha, eu gosto mais do dinheiro dos outros do que o meu dinheiro. Até porque, matematicamente, se a gente for entrar no Techniquez, o custo do dinheiro dos outros é mais barato do que o meu custo do dinheiro. O tal do custo médio ponderado de capital. Mas, para não entrar no Techniquez, ah, se eu tenho um crédito, e aconteceu agora, o Lázaro sobre recente até, teve um crédito barato lá que apareceu na conta, a gente não tinha projeto, a gente pegou. E deixa eu vir na conversa que o projeto aparece. Qualquer coisa ele vai ser antecipado mais cedo. Mas se você sabe trabalhar com crédito, porque senão é aquela pessoa com cartão de crédito com limite e ela passa o cartão com base no dinheiro dos outros e não na geração de caixa. Se eu tenho crédito barato, eu e meus sócios, se eu não pegar, provavelmente eu vou levar um puxão de orelha, porque esse dinheiro tem muito projeto esperando grana para a gente investir ou aplicar ou melhorar a estrutura. Então, eu gosto sim de trabalhar com o dinheiro dos outros. Ó, essa é boa. Estou iniciando uma empresa de distribuição, compra e venda de mercadoria. No início da empresa, o que que eu não posso deixar de olhar nunca? Caixa, não. Simples assim, você iniciou uma empresa. Compra e venda de mercadoria principalmente, porque se você compra e venda, você tem um fluxo de caixa nervoso. Então você vai ter que olhar caixa todo dia e seu estoque todo dia. Mais alguma coisa para ele no início, Paulo? Cara, caixa e margem. Eu olharia muito para margem, porque distribuição é margem pequenininha. Se ele se empolga num contrato que vai dar um volume maior para ele, mas ele perder a margem, aí vai degringolar no caixa. Distribuição, ele tem que estar toda hora ali, mensalmente, refazendo as contas de margem para saber se ele está vendendo com a margem correta. Isso aí. Ó, vamos lá. É possível se for como treinar cultura dos colaboradores. Como treinar cultura dos colaboradores? Cara, cultura é o seguinte: é tudo aquilo que acontece na empresa quando o patrão não está lá, é um mecanismo vivo que faz a empresa andar. Então, eu gosto de implantar a cultura perguntando, sabia? Todos os dias pela manhã, você começa a perguntar as responsabilidades do time. Todos os momentos que você tiver com o time, você começa a falar do alinhamento estratégico, você começa a falar de tudo aquilo. Entendeu? Tudo aquilo que você precisa, que a empresa precisa fazer, o tempo inteiro do cafezinho, você vai falar do seu plano de um ano, de tudo aquilo que a empresa fazer, das responsabilidades de cada um, do que a gente tem que fazer para chegar lá. Esse exercício da pergunta e do diálogo e da comunicação clara, ela é, na minha opinião,
70% do caminho da cultura. Os outros aí vem exemplo, uma série de outras coisas. Mas para mim, os 70% é um exercício diário de comunicação, de liderança. Você acha, Paulo? Eu acho que é isso aí, o rame-rame do dia a dia. É você não só ser exemplo, mas mostrar para eles o que importa. Quando o Lázaro fala que é a pergunta do cafezinho, é que ele está perguntando o que importa. Ó, qual é a tua margem? Ei, o que tem que fazer? Quando você está ali no dia a dia imprimindo as perguntas certas, no contexto, eles vão entender a cultura. Paulo, como uma empresa. Eita porra, perdi. Entrou um monte. Como uma empresa de tecnologia, de automação. Ih, cara, agora ferrou, tá dando muito rápido. Qual uma boa taxa de juros no cenário atual? Qualquer coisa abaixo de 1,5 é bom, minha opinião. Olha, eu olho no mercado aí, se você conseguir realmente abaixo de um e-mail, um crédito, Tá lindo. tá lindo, tá? Assim, no dia a dia de hoje. Já tem algumas garantias a 1,2, mas não tá ruim, não. É porque é caro, mas o Brasil é caro, amigo. O Brasil é caro demais. Haddad deu uma notícia aí pra gente, porra, Selic vai pra 14, 15, aí ferrou a vida, filho. Ferrou, é Se o ano que vem for pra 14, 15, prepara pra pegar dinheiro a 2%. Selic, dólar e inflação. Espera. Olha, do Lázaro lê, pessoal, quem entrou agora de novo, você digitando 19, 1 e o 9, você recebe um e-book com vídeo aula dos 19 indicadores cruciais para qualquer negócio. Digita aqui, ó, 19 que tu recebe. Não é sorteio. Você vai receber gratuitamente esse e-book, que eu acho que o e-book mais a aula a gente vende aí por uns R$ 100 aí e você vai ganhar de graça, só É. preenchendo. A pergunta aqui, Paulo, você já começou uma empresa do zero e as pessoas que começaram com você ficaram com raivas infelizes por você não ter colocado elas como dona? Pô, pra caraca. Olha, a gente começou vários negócios. Agora, os negócios que a gente começa, a gente sempre tem um plano de carga e carreira, justamente para as pessoas saberem o que precisam fazer para subir. Pode ser que na sua empresa não tenha essa possibilidade de ter tão claro assim, mas dá para fazer o PCCR, Plano de Carreira e Remuneração. Se as pessoas se sentem injustiçadas, ou porque você faltou com a justiça, ou porque você não comunicou a justiça interna. Plano de cargo, carreira e remuneração ajuda a entender essa justiça interna. E as pessoas só saem do negócio se o lado de fora parecer ou for melhor do que o lado de dentro. Então, assim, já sim, várias pessoas saíram da minha empresa desde a fundação e não se aposentaram dela. E vai continuar existindo. O que eu preciso fazer é criar um ambiente para aquelas que querem crescer, evoluir, serem promovidas, por que não virarem sócios um dia? Lázaro, a empresa, o banco vai pedir para ver meu balanço para me emprestar dinheiro? Vai. Vai. Ele vai querer ver seu balanço, seu DRE, às vezes o seu plano de negócio e ainda vai te pedir garantia. Esse é o jogo da vida. Dependendo do valor que você tiver, que você quiser, se o valor for pequenininho, você manda o balanço, o DRE, ele nem fala com você. Se o valor for alto, tem que apresentar balanço, tem que apresentar DRE, você tem que apresentar um plano de negócio, o cara vai querer fazer uma entrevista com você e ainda você vai ter que dar garantia. Tem jeito não, cara. É a lei da vida. Tá quase terminando, Lázaro. Últimas Falta 5 perguntas. minutos, última pergunta. Ó, boa noite. Tenho 30 mil na minha empresa. Seria pouco para investir no negócio? Depende. Não Se sei. você tiver 30 mil para montar um carrinho de pipoca, tá bom. Se você quiser montar uma distribuidora farmacêutica, tá pouco. Então, 30 mil reais, depende. Tem gente que começa uma empresa com menos 300. Uhum. Então, depende. 30 mil pode ser bom para você fazer muita coisa e pode ser insuficiente para fazer outras. É muito difícil dar opinião sem conhecer. Se você vai prestar serviço que você é a mão de obra principal, tá sobrando. É. Então, vamos lá. É isso, turma. Acabou. Não tem mais pergunta. Falta 5 minutos. Paulo, esse cara. Ah, tem uma pergunta aqui. Como faço para entrar na mentoria de vocês? Fala da imersão, Paulo. Como é que ela faz para ir para a imersão? Olha, uma vez por mês, esse ano já acabou. A próxima, últimas vagas para janeiro. A gente fica 3 dias. Eu, Lázaro e Raduan
falando todo o cinturão da gestão: gestão comercial, gestão financeira, gestão de resultados, pessoas, liderança, estratégia, inovação. Então, são mais de 30 horas, onde você, inclusive, pode levar uma demanda, e eu, Lázaro e Raduan estaremos 100% do tempo te mentorando. Você começa o dia com a gente, almoça com a gente, toma café da manhã com a gente, de manhã até de noite. Então, se você quer participar das nossas imersões, onde já passaram todos os nossos programas, mais de 30 mil pessoas, então você não será cobaia, é a 25ª turma de janeiro. Eu aplicaria. Vai no link do Lázaro, vai no meu link do WhatsApp, na bio, ou manda uma mensagem aqui no nosso direct, que você vai para a imersão, né, É isso Lázaro? aí. Apareceu mais uma pergunta aqui. Empreender dentro da empresa que eu trabalho. Somos voltados para o agro. Hoje sou auxiliar de mecânica. Como fazer? Cabeça de dono, irmão. Imagina que essa empresa é sua. Todo dia de manhã acorda pensando o que que tu tem que fazer para poder gerar resultado no seu negócio. Gera valor para o dono, que ele vai te dar dinheiro. Outra, como sobreviver no comércio digital com margens tão apertadas, sem ter um crescimento exponencial. Ele está competindo aí com essas grandes plataformas de venda, né? Mercado Tá Livre. ferrado, Tá cara. complicado. Você tem que entrar no jogo, tem que entrar na plataforma, cara. Você tem que virar um especialista disso daí. Fechamos, turma. Ó, toda semana. Nunca é o dia certo por culpa minha, por causa da minha agenda, mas vocês ficam de olho no Instagram da Capital Upgrade, no meu Instagram, no Instagram do Paulo Vitor. Vai nos 3 Instagrams que você vai achar a data. Toda semana tem uma live, pergunta e resposta, live tira dúvida do empreendedor. Tá? Toda vez que atrasa ou falta, a culpa é minha. Mas eu venho, tô aqui. Tá assistindo gravado? Digita 19 que você vai receber os indicadores para qualquer empresa, os principais, pelo menos. Então, um abraço. Semana que vem tamo junto. Você vê, Lázaro. É isso aí. Semana que vem tamo junto novamente. Galera, abraço grande, até a próxima.